amores, tudo bem? Nossa senhora, agora o professor virou youtuber, né? Mas é o que a gente está tendo para hoje. Eu resolvi fazer uns vídeos para vocês, acho que seria mais simples da gente poder continuar tendo essas aulas, né? Eu conseguiria ter mais tempo também, vocês poderiam rever esses vídeos em determinados momentos, vocês poderiam ver esse vídeo na melhor hora para vocês. Então, eu acho que dessa maneira a gente pode ir levando. Se vocês quiserem fazer reunião pelo Zoom de outra maneira, não tem problema também, a gente pode discutir, tá? Mas é isso, eu estou fazendo um vídeo aqui para vocês, eu gostaria de começar já esse bimestre, tá? Já que o bimestre passado acabou, já era. Esse bimestre, o assunto ele é muito mais interessante, tudo bem? A gente vai ver a relação entre indivíduo e sociedade e vocês vão curtir bastante. Para isso, eu quero que vocês vejam a minha tela, tá? Vamos compartilhar aqui a tela? Aí, bonitinho, tal, não era isso que eu queria ver. Isso daqui, isso mesmo, tá? Vamos começar a ver o que a gente vai estudar ao longo desse bimestre, tá? Primeiro, a gente vai usar o livro, claro. Tá? A gente vai começar o capítulo 2, que se chama A Sociologia e a Relação entre Indivíduo e Sociedade, na página 38. Tá? E na página 38 vai ter alguns objetivos. Eu não vou ler todos para vocês, não quero perder tempo, eu não quero gravar vídeos muito grandes, porque eu sei que vocês não vão ver. Tá? Mas qual que é o principal objetivo desse bimestre que eu quero que vocês entendam? Tá? É o quê? Relacionar o protagonismo do indivíduo ou da sociedade com as teorias fundamentais da sociologia clássica. E quem são os sociólogos clássicos? São esses três que eu já falei para vocês. Durkheim, Weber e Marx. Tá? Então, esse bimestre a gente vai ver bastante eles. Bimestre que vem a gente também vai ver bastante eles. Tá? E você vai perceber que é muito fácil, tá? As ideias de cada um com relação a essa relação entre indivíduo e sociedade. Porque fica a pergunta, pera, quem exerce influência em quem? O indivíduo exerce influência na sociedade ou será que é ao contrário, a sociedade que exerce influência no indivíduo? É isso que é o principal objetivo, eu entender quem é o protagonista dessa relação. É a sociedade ou é o indivíduo? Tá? E para a gente pensar essa questão num primeiro momento, antes de eu aprofundar, vamos pensar essa pergunta que eu deixei aqui para vocês. É possível eu eximir a sociedade, eu lavar as mãos da sociedade, tá? É possível eximir a sociedade da responsabilidade sobre as ações dos jovens em situações tão diversas quanto o envolvimento com o crime e o mérito escolar? Como assim? Essa pergunta parece confusa, né? Essa pergunta do livro, mas ela é simples. É o quê? Quando um jovem ele vai para a criminalidade, será que essa culpa ela é exclusivamente do jovem? Ou será que a sociedade ela tem uma responsabilidade aí? Ou quando esse jovem ele vira médico, será que é 100% responsabilidade dele? Ou será que, ele teve oportunidades que outros jovens não tiveram para ele poder virar médico? Vocês estão entendendo com essa questão? Porque se eu coloco que, esse cara que é criminoso, ele virou criminoso por escolha 100% dele, eu estou deixando de lado uma possível influência da sociedade. Certo? Então, aí, esse cara que escolheu ser criminoso é 100% responsável pela sua ação, ele acaba exercendo influência na sociedade através da violência. Certo? E aí a outra visão é, não, a sociedade, ela não deu o suficiente, as chances que esse indivíduo precisava para ser alguém na vida, esse indivíduo, sem as chances certas, ele acabou indo para a criminalidade. Entenderam essa questão? É uma questão que a gente pode pensar, e é uma questão que eu gostaria que vocês pensassem, tá? Que dá para refletir. Pensa depois de ver esse vídeo, pensa justamente essa questão. Mas será que o indivíduo ele vira criminoso porque ele é vagabundo? Ou será que a sociedade ela tem uma responsabilidade aí? Tudo bem? Beleza? Então, vamos começar a ver os slides, né, da própria aula. Vamos ver aqui essa foto do mendigo. Tá? A primeira coisa que a gente percebe nessa foto, que a gente nota nessa foto, é o cachorro, os dois cachorrinhos, né? Porque a gente fica com mais pena deles. Por que a gente fica com mais pena do cachorro do que do indivíduo? Por um motivo simples. A gente vê o cachorro como uma vítima da nossa sociedade,
Nós, seres humanos, que abandonamos esses cachorros, que abandonamos e largamos eles nas ruas. Então, eles são vítimas da sociedade. Ao contrário desse cara, não é assim que a gente vê muitas vezes? Ele não é vítima da sociedade, a gente diz. Muitas pessoas dizem, ele não é vítima, porque ele é responsável pelos seus atos. Mas aí, de novo, eu vou perguntar para vocês, realmente, será que ele é responsável 100% pela história dele? Ou será que a sociedade tinha uma responsabilidade com ele? Tá? Ou será que, por exemplo, ele virou vagabundo, virou mendigo, né? Desculpa, ele virou mendigo porque a sociedade não deu uma boa educação para ele, porque a sociedade não deu uma boa moradia para ele, ao não garantir moradia de qualidade, ao não garantir educação de qualidade, ao não garantir saúde de qualidade. Certo? É uma questão para a gente pensar. Tá? Por que esse mendigo é mendigo? Será que ele é 100% responsável? Ou será que a sociedade também tem a sua parcela de culpa? Não é mesmo? Então, é uma questão pertinente. Tá? Aqui nessa outra imagem, nós temos um cara tocando violino. Mas o interessante, ele está tocando violino lá no metrô de São Paulo. Mas as pessoas não observam ele. Olha isso, que coisa. Né? Esse cara... será que ele chega a quase ser invisível? Porque ele está tocando, a gente ouve a música dele, mas a gente não para ver. A gente não para apreciar. Uma ou outra pessoa acaba dando dinheiro para ele. Tá? Qual é essa relação que esse cara tem com a sociedade? É uma boa relação? Ele pode mudar essa relação? Tá? Olha esse quadrinho que vai falar muito sobre invisibilidade social. E invisibilidade social é uma coisa que a gente vai estudar principalmente no terceiro ano, tá? Porque olha só como ele está passando, olha a cara do mendigo. E olha como ele fica surpreso quando alguém diz bom dia. E olha só, eu já tinha até esquecido que ainda existo. Quer dizer, esse daqui é um indivíduo. Esse mendigo é um indivíduo, ele é gente como a gente. Ele tem direito a ter direitos. Os direitos que você tem garantido, que eu tenho garantido, ele também tem que ter garantido. Mas ele é invisível. Quantos mendigos a gente passa na rua e a gente nem olha? Como é ser invisível socialmente? É uma coisa complicada. Então é uma questão que a gente vai poder pensar também nessa relação entre indivíduo e sociedade. Então esse bimestre, ele é muito mais simples do que o bimestre passado. Ele é muito mais fácil da gente entender, porque eu vou falar com vocês sobre coisas que a gente vê acontecendo, mas talvez a gente nunca tenha parado para questionar. Tá? Então, tudo bem. Principal pergunta com relação ao que a gente vai estudar nesse bimestre. Como a sociologia pode contribuir para a compreensão da relação entre indivíduo e sociedade no mundo de hoje? Como assim? Como eu e vocês, nós vamos poder estudar essa relação entre indivíduo e sociedade e quem exerce influência em quem? Então, a gente vai ver 3 teorias diferentes, tá? E a gente vai tentar entender elas, a gente vai confrontar elas, a gente vai criticar elas, a gente vai comparar para a gente entender, peraí, qual é que tem razão, qual é que não tem tanta razão assim? Ou será que todas estão certas ou será que todas estão erradas? Tá? Essa pergunta básica que está aqui na tela, eu quero dividir com vocês em outras perguntas. Fica mais fácil. Por exemplo, por que a sociedade ela é do jeito que ela é? Será que a sociedade ela é naturalmente assim ou será que eu posso mudar? Então, já chego na última pergunta. É possível eu mudar essa sociedade? Nesse sentido, tá? Se vamos pensar que a sociedade ela é assim naturalmente, então eu não posso mudar. Mas será que ela é naturalmente assim? Então, se eu falo que a sociedade ela é um dado natural, significa dizer que o quê? Que o homem ele manda e a mulher obedece naturalmente. Será que é assim mesmo? Mais do que isso, eu poderia dizer que a relação entre brancos e negros, o branco manda naturalmente e o negro ele sempre vai ser o sujeito subalterno. Isso daí está errado, certo? Se eu questiono isso, eu vou começar a entender que não, peraí, será que a sociedade ela não é feita por seres humanos, então? Por que a sociedade ela é desse jeito? Então, a sociedade, eu posso pensar assim, a sociedade ela é desse jeito porque seres humanos criam essa sociedade. Se os seres humanos criam essa sociedade, nós, como seres humanos, também podemos mudar essa sociedade, certo? Então, vamos pensar, será que
o homem manda porque é naturalmente o cara que manda? Ou será que é uma criação social e a gente pode mudar isso? Tá? Então, é uma questão muito relevante da gente pensar. Outra questão. Por que existem mendigos e crianças de rua? Se eu partir do pressuposto de que o mendigo ele é vagabundo, de que ele não se esforçou, ok, vamos lá, faz sentido. Faz sentido. Mas e a criança de rua? Por que ela é criança de rua? É porque ela não se esforçou? Tá vendo que aí a questão ela fica mais complicada, certo? A criança de rua, será que ela não é uma responsabilidade do Estado? Não é uma responsabilidade do governo garantir que essa criança não esteja na rua pedindo esmola, e sim ela esteja na escola estudando? Você já parou para pensar nessa situação? Você já parou para pensar, por exemplo, você está andando na rua, você está no seu carro, e uma criança mais nova do que você, ela bate na janela do seu carro e pede uma esmola. Você já parou para pensar assim, tipo, pô, o que que eu tenho que essa criança não teve? Por que que ela, mais nova do que eu, ela está pedindo dinheiro na rua e eu nunca tive que fazer isso? Né? São questões que acabam vindo na nossa cabeça às vezes, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Qual que é a parcela de responsabilidade da sociedade na existência de crianças de rua? Ok? Aí, o que é ser invisível socialmente? É uma questão que a gente vai ver principalmente no terceiro ano, que a gente vai trabalhar essa invisibilidade social. É uma responsabilidade da sociedade, é uma responsabilidade de cada um de nós, tá? E aqui uma pergunta muito, muito importante também, que é: quem é responsável por essas mazelas sociais? Quem é responsável pela existência de mendigos e crianças de rua? Quando eu pergunto quem é responsável, eu tenho duas respostas. Primeiro, o próprio mendigo ele é responsável por ser mendigo. Tá? Essa é uma resposta possível. Ela é correta? Não sei. Mas eu também posso pensar, não, a responsabilidade da existência dessas mazelas sociais, da existência de mendigos, ou de homens que mandam e mulheres obedecem, ou de racismo, ou de homofobia, tá? Quem é responsável por isso? Eu poderia colocar a responsabilidade na sociedade. A sociedade ela tem uma parcela de culpa nisso. O Estado e o governo têm uma parcela de responsabilidade na existência dessas mazelas sociais. E quando eu coloco a responsabilidade no Estado, na sociedade, eu tiro um pouco dessa responsabilidade do indivíduo. O indivíduo ele não pode ser 100% responsável pelo atual momento que ele está vivendo. Tá? É uma questão complicada? Um pouco, mas ela não é difícil, porque aos pouquinhos a gente vai percebendo, a gente vai entendendo. Eu vou trabalhar com vocês bem de leve, bem tranquilamente. Pelo Google Classroom, você vai poder me mandar as questões, dúvidas, também você digita lá, me manda a dúvida, você vai poder rever isso daqui, tá? Então, vamos com calma, vamos tranquilamente que vai dar tudo certo, tá bem? Quero mostrar mais um slide aqui para vocês, porque são dois conceitos básicos para a gente poder entender desde o comecinho essa relação entre indivíduo e sociedade. E se é para a gente poder fazer análises mais completas, eu preciso começar com você do básico. E começar do básico é entender esses dois conceitos diferentes. Tá? O primeiro conceito, coerção social. Vamos ler o que significa e eu explico, tá? Qual que é esse conceito? Força ou efeito exercido sobre um indivíduo pelas normas sociais. Entenderam? Mais ou menos, né? Mas olha só, é fácil. Vamos pensar primeiro, o que é norma social? Tá? As normas sociais, elas são divididas em duas. Tá? Primeiro, a norma social está na lei. Então, eu não posso bater em você. Por mais que vocês me façam passar muita raiva em sala de aula, eu não posso bater em você, porque está na lei que se eu bater em você, você pode me processar, eu posso ser preso, eu posso ter que te pagar uma indenização, tá? Porque está na lei que eu não posso bater em você. Essa lei é uma norma social, tá? E eu respeito essa norma social. Se eu não respeitar, eu vou ser preso. O que é eu ser preso? É a coerção social. Tudo bem? Então, primeiro, as normas sociais elas estão na lei. Segundo, eu tenho outro tipo de norma social, a que não está na lei. Por exemplo, eu falo para você, bom dia, tudo bem? Se você me falar assim, bom dia, o caramba, não está nada bom. Eu falo, nossa, que mal educado. Eu esperava que você me desse bom dia e me falasse tudo bem. Por mais que seu dia possa estar uma droga. Seus pais se separaram, seu cachorro morreu, você terminou um namoro, seu dia está uma droga. Mas as normas sociais, elas dizem o quê? Para você me falar bom dia, tudo bem.
Está na lei dizendo que você é obrigado a me dar bom dia? Não está na lei, mas está nas normas sociais de boa educação. Se você me dá uma resposta mal educada, eu vou ser mal educado com você e eu vou te dar bronca. E essa bronca que eu te der, de novo, é a coerção social, exercendo influência ou uma força sobre você, indivíduo. Esses exemplos são fáceis, mas vamos complexificar esse exemplo para vocês entenderem a importância da coerção social. Porque pensa só comigo. A menina ela tem um modo de comportamento. É, digamos, uma obrigação social, entre aspas, a menina ter cabelo comprido. Tá? Então, a maioria das meninas tem cabelo comprido e elas não questionam isso. Da mesma forma que a maioria dos meninos tem cabelo curto e eles não questionam isso. Tá? Porque é uma norma social. A partir do momento em que uma menina ela tem o cabelo curto, ela não vai sofrer um pouquinho? O pessoal não vai começar a questionar e vai falar, mas você de cabelo curto parece homem. Porque mulher tem cabelo comprido. Né? E isso é chato. E vai zoar ela. Por que vai zoar ela? O que é essa zoação? Essa zoação é a coerção social fazendo com que ela volte à normalidade. A norma vem de normal. O que é ser normal? É se comportar dentro das normas de comportamento. Tá? O menino que não gosta de jogar futebol, que tem cabelo comprido, que ele não é agressivo, porque muito menino gosta de brincar de lutinha, mas esse menino que não é agressivo, que não gosta de futebol, tem cabelo comprido, ele vai ficar chamando ele de bicha, de viado. E isso é a coerção social, isso é o bullying. Fazendo com que, tentando, na verdade, fazer com que esse menino se encaixe na normalidade. De novo, o que é a normalidade? Eu me encaixar na norma social. Tá? Então, por isso, você vai ver muito homicídio de homossexuais. Por quê? Espera-se que o homem se comporte como homem, a mulher se comporte como mulher. E eu não preciso explicar para vocês o que é se comportar como homem, o que é se comportar como mulher, porque vocês sabem, porque a sociedade ela determina isso, esse comportamento. O homem que deveria se vestir como homem, ao se vestir como mulher, ele sai da normalidade, ele sai da norma social. O que as pessoas fazem? Ao matar esse indivíduo, está passando um recado para todos os outros indivíduos iguais, todos os outros homossexuais. Ou você se comporta na norma, ou você vai sofrer. Essa é a coerção social. Não é difícil de entender. Tudo bem? Se vocês tiverem dúvidas, manda para mim. Tá bom? O segundo conceito, que é bom a gente entender, é o conceito de estrutura social. Não é difícil também, ele é bem tranquilo. Tá? Vamos ler. Conceito que designa tanto padrões observáveis de organização da vida social, quanto os princípios implícitos, escondidos, né, das práticas sociais. Difícil, né? Tá, mas olha só, é bem tranquilo também. Vamos lá. Padrões observáveis de organização da vida social. São padrões que eu consigo ver e vai fazer com que eu viva bem em sociedade, tá? Por exemplo, o sinal vermelho, você sabe que é para você não atravessar a rua. É um padrão observável. Você observa que as pessoas estão paradas no sinal vermelho e quando fica verde, atravessa. Então, você aprendeu e isso vai fazer com que a sua vida social ela fique organizada. Comer de talher. Comer de talher é a mesma coisa. Você aprendeu que comer de talher é educado e é melhor. Tá? Então, você observou, te ensinaram, você aprendeu que você tem que comer assim. Você observou. É um padrão de comportamento observável que está organizando a sua vida em sociedade. Certo? Facinho, né? Mas tem também princípios implícitos nessas práticas sociais. Pera, mas por que eu como de talher? Por que eu como de boca fechada? Qual que é o princípio implícito a isso? O princípio implícito básico. A boa educação. Muitas vezes a sua mãe já falou para você, olha, come de boca fechada. Por que, mãe, eu tenho que comer de boca fechada? Porque é educado. Esse é o princípio implícito, certo? Em outras palavras, o que é essa estrutura social? Vamos pensar assim. Eu estou falando português com vocês e vocês estão me entendendo. Tá? Só que em nenhum momento eu estou pensando na estrutura gramatical. Eu não estou pensando em como conjugar melhor o verbo, como conjugar ele de forma correta. Eu estou apenas conversando. A gramática é para o português a mesma coisa que a estrutura social é para a sociedade, é para vir em sociedade. São as regras de comportamento.
Se a gramática é a regra de português, a estrutura social é a regra da vida em sociedade. Fácil, não é? Eu não penso enquanto eu estou falando português. Da mesma maneira que eu não penso enquanto eu estou vivendo em sociedade. A menina, ela está se arrumando, o menino está se arrumando para ir para a escola. Ela não está pensando, ah, nossa, mas eu tenho um cabelo comprido porque a sociedade determina que eu tenho que ter o cabelo comprido. Da mesma maneira, ela está colocando aquela calça que é mais agarrada no corpo dela, que é um corte feminino, ela não está pensando, pô, por que, que a minha calça é mais agarrada e a do menino não é? Por que, que a minha camisa ela marca mais o meu corpo e a do menino não marca mais o meu corpo? Ela não pensa nisso, ela apenas se veste e vai para a escola, porque essa é a estrutura social. Tudo bem? Então é uma ideia fácil. É importante vocês saberem esses dois conceitos de coerção social e de estrutura social, tá? Para que a gente possa fazer uma análise da sociedade. E para ver se vocês entenderam direitinho, eu quero que a gente veja esse videozinho juntos. Qual videozinho? Esse daqui, que eu já disponibilizei para vocês lá no mural do Classroom, tá? E eu quero que vocês vejam ele. Porque esse videozinho vai mostrar justamente esses dois conceitos funcionando. A coerção social e a estrutura social. Como assim? Eu tenho essa menina aqui, tudo bem? Essa menina, ela vai observar a estrutura social acontecendo, tá? E ao observar essa estrutura social acontecendo, ela vai se sentir coagida a fazer igual. O que é essa coação? É essa coerção social fazendo com que ela reproduza o que ela está vendo que está acontecendo, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, vejam esse vídeo, tá? Terminando de ver esse vídeo, dá um play no próximo vídeo que eu vou deixar para vocês, ok? Gente, é isso daí, fica desse jeito aí, não sintam saudades de mim, tá? E vamos estudando que vai dar tudo certo, ok? Beijo para vocês na nuca, bem gostosinho.